Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, 30 dias, um mês, foi o tempo que passou desde que o Governo tomou posse, mas o tempo suficiente para percebermos a sua mensagem. Esqueçam tudo o que dissemos na campanha. Tem sido este o mote do primeiro mês de Governo. Lembram-se do compromisso do programa de Governo que assumia a necessidade de despartidarizar o aparelho de Estado? Esqueçam. Agora é o Conselheiro Nacional do PSD e dos principais conselheiros de Passos Coelho que é nomeado para número 2 da Caixa Geral de Depósitos no mais puro estilo Jobs for the Boys. Lembram-se do compromisso de não aumentar os impostos e, se fosse mesmo necessário, nunca os dos rendimentos do trabalho? Esqueçam. Agora é um novo imposto para levar, por precaução, metade do subsídio de Natal. Lembram-se da ética na austeridade e de como as contas seriam equilibradas com os cortes no Estado gordo? Esqueçam. Agora é aumento de impostos para quem, recebendo 500 euros, sobrevive com dificuldade e, por cima disso, um aumento de 15% dos transportes públicos. Os cortes esses parecem ter ficado pelo corte e costura das gravatas no Ministério da Agricultura. Em tudo, o mesmo denominador comum. O rasgar mais despodurado dos compromissos eleitorais. Esqueçam tudo o que os governantes vos disseram em campanha. Voltemos então às nomeações para a Caixa Geral de Depósitos. Nogueira Leite, até aqui administrador executivo do maior grupo privado no setor da saúde, transita diretamente para a Caixa Geral de Depósitos no preciso momento em que esta vai privatizar os seus interesses na área da saúde. Não é só Jobs for the Boys que está em causa. É também garantir que os boys estão no sítio certo, na altura certa do negócio errado. Como já tinha o Ministro da Saúde, um anterior responsável pelo maior seguro privado na saúde, digamos que PSD e CDS parecem interessados em estender a lógica conflituante de colocar à frente de interesses públicos quem geria negócios privados nesses mesmos setores. Onde, na campanha e no programa de governo, se falava em despartidarizar o aparelho de Estado, acabamos agora na mais completa confusão entre Estado e partido e na já habitual promiscuidade entre interesse público e negócios privados. Mas a diferença entre o discurso e a realidade não se fica pelas nomeações e alastrou a todos os ministérios. O aumento de 15% nos tarifários dos transportes públicos é um aumento quase 5 vezes superior ao da inflação, numa altura em que o preço do petróleo no mercado internacional está a descer. Nada justifica esta medida, que não o extremismo ideológico do Governo e da Troika, determinados em provocar uma redução brutal dos rendimentos do trabalho. O aumento escandaloso do preço dos transportes públicos nega direitos básicos de mobilidade a toda a população, numa altura em que o rendimento das famílias desce, menos salários, menos pensões, menos apoios sociais, mais impostos, os transportes públicos sofrem um aumento de preços incomportável. Este aumento é, de facto, um imposto encapotado sobre os rendimentos do trabalho e afeta de igual maneira tarifas e passos sociais, pondo em causa, portanto, a própria existência de passo social. Diz o Governo que quem não tem dinheiro será protegido e que apenas quem mais pode sofrerá o aumento. Demagogia. Já percebemos, na primeira medida deste Governo, quem são os que mais podem na sua curiosa definição de ética social. É quem recebe 500 euros ou um pouco mais e por isso mesmo tem que viver a quilómetros e quilómetros do seu local de trabalho. Empurraram-se as famílias para os subúrbios com os preços especulativos da habitação nos centros das cidades. E agora, com o aumento escandaloso dos espaços sociais, retira-se até aos trabalhadores e trabalhadoras a possibilidade de se deslocarem de casa para o trabalho. Esta medida, além de profundamente antissocial, acarreta fortes impactos ambientais e tem consequências na mobilidade dos centros urbanos e mesmo no déficit comercial do país. Ficámos hoje a saber
pelo INE, que pela primeira vez a energia gasta pelo transporte privado representa mais de metade do consumo de energia do país. E em vez de tentar reduzir o déficit gigantesco que Portugal tem nesta área, o que faz o Governo? Aumenta os transportes coletivos e favorece a utilização individual do carro. O alcance e as consequências negativas desta medida não podem ser iludidos. O Bloco de Esquerda decidiu hoje, por isso mesmo, solicitar a audição urgente do Ministro da Economia e do Emprego na Comissão Parlamentar de Economia e Obras Públicas para esclarecer os deputados e o país sobre o futuro dos transportes coletivos e do passe social. Não esquecemos o que disseram, não esquecemos quem são os bois nem os seus políticos e não esquecemos as vítimas, quem paga impostos que não existiam na campanha eleitoral e quem paga custos sociais que não merece. Disse.